noite, Senhor Jesus. Tem uma palavra do coração de Deus para teu coração esta manhã, minha irmã. Eu quero ser boca de Deus para você. Pai amado, querido Deus, esta manhã eu entrego a vida, meu Pai, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo esta manhã, estão visualizando esta tarde, esta noite. Entrego todos, Pai, nas suas mãos. Que o Senhor venha nos guiar o caminho reto, o Senhor venha andar na frente, abrindo caminho, tirando todos os empecilhos. A palavra do Senhor diz para você hoje, minha irmã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na tua vida. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus na tua vida. Então o Senhor manda dizer para você, irmãos, que está inquieto, ansioso: eu sou Deus na tua vida. Sou eu que cuido de você. Eu tenho uma palavra que vem do coração de Deus para teu coração esta manhã, minha irmã, que fala que Jesus anda sobre o mar. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele tinha pregado para uma grande multidão e ali tinha feito os milagres e grande multidão tinha ficado ali. Que depois que Jesus fez esses milagres, ele mandou que os discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado. E Jesus mesmo, ele foi orar. Subiu ao monte para orar e deu ordem aos seus discípulos para que eles passassem para o outro lado. E Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Ele estava cansado ali e ele queria tirar um momento com Deus, queria tirar um momento com o seu Pai. Mas já caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tinha um vento contrário açoitando barcos com os discípulos dentro. A palavra do Senhor diz que lá de um monte, aonde Jesus, e Marcos fala que no monte onde Jesus estava orando, ele viu o barco dos discípulos e o vento contrário balançando. E ele desceu e foi ao encontro dos seus discípulos. A Bíblia diz que já era a quarta vigília da noite. Foi Jesus ter com os discípulos andando sobre o mar. E os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então Jesus aquietou o coração dos discípulos, porque eles estavam ali desesperados. Naquela época acreditavam em fantasma. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda vir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro teve a fé, irmãos, de sair de dentro do barco, colocar o pé nas águas, mesmo as águas estando revoltas. E ele se levantou e ele foi ao encontro de Jesus. E ele disse, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, pois, na força do vento, teve medo e começou a submergir. E gritou: Senhor, salva-me. Hoje, irmãos, muitas vezes nós vamos caminhando
Quando Pedro estava focado em Jesus, ele estava andando sobre as ondas, ele estava tranquilo ali, indo ao encontro de Jesus. Mas quando Pedro tirou o foco de Jesus, colocou o foco nas ondas, ele afundou. Diz a palavra do Senhor que ele submergiu, começou a submergir e gritou. Às vezes acontece comigo e com você. Esquecemos de focar naqueles que têm o controle de tudo. Esquecemos de focar naqueles que têm o controle da nossa vida. Porque o Senhor tem o controle, meu irmão, da minha e da tua vida. E muitas vezes nós esquecemos de focar nele e focamos mais no problema. Damos mais valor ao problema do que a Deus, do que a Jesus, que tem a nossa vida no controle. A Bíblia diz que Jesus tem as águas do mar, que Deus tem a água do mar na palma das suas mãos. Ele dá controle ao mar para que não avance. E ele não pode resolver esse teu problema. Quando Pedro gritou, salva-me, Senhor, Jesus estendeu a mão. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mesmo Pedro tendo fé para andar sobre o mar, assim Jesus ainda disse que ele tinha uma pequena fé. Mas eu vejo aqui que não foi tanto a fé de Pedro, mas ele que tirou o foco de Jesus. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente é filho de Deus. Então você vê que aqui, quando os discípulos se espantaram, dizendo: é um fantasma, andalá, chama, andalá, Jesus acalmou logo os discípulos, dizendo: tem bom ânimo, sou eu. Então ali ele acalmou o coração dos discípulos. Depois, quando ele entrou no barco, ele acalmou a tempestade. Irmãos, não sei que tempestade tem se levantado contra a tua vida, mas eu quero dizer, se Jesus está entrar no teu barco, deixa Jesus entrar no teu barco. Não foca no problema, foca no dono, naquele que tem tudo sob o controle. Quando Jesus estava no barco, mas os discípulos, que começou a tempestade, em duas passagens aqui, Jesus acalma a tempestade. Nessa passagem, Jesus primeiro acalmou os discípulos, depois acalmou a tempestade. Quando Jesus estava dormindo no barco com os outros discípulos, que levantou-se a tempestade, primeiro ele acalmou os discípulos. Primeiro ele acalmou a tempestade, depois ele acalmou os discípulos. Então Jesus tem o controle, meus irmãos, do mar. Entrega a tua vida a Deus. Entrega a tua vida para que Ele venha ter o controle da tua vida. Muitas vezes nós estamos enfermos e colocamos o nosso foco naquela enfermidade. Porque eu tenho essa doença, Irmãos, coloque o foco em Deus, em Jesus, que pode te curar dessa enfermidade. Jesus diz na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele diz a você que todo dia você tem que ler a Bíblia. Todo dia você tem que ler a palavra de Deus. Quer ser curado? Quer ser curada, minha irmã? Lê a Bíblia todos os dias. Que a partir deste momento o Senhor começa a trabalhar na tua vida. Eu já estive, irmãos, estou dando aqui um pouquinho do meu testemunho. Eu já estive muito doente e o Senhor mandou que eu lesse a Bíblia todo dia. Então eu leio, já li e leio a Bíblia todo dia, para que a palavra de Deus venha ser arraigada no teu coração. A palavra do Senhor diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre.
Então você quer bênção, meus irmãos? Você quer prosperidade na sua vida financeira, espiritual? O segredo é oração, jejum, oração. Palavra de Deus. Muitas pessoas vivem na igreja, mas não lê a palavra. Não vi. Nós temos que ler todo dia, nem que seja um versículo, um capítulo da Bíblia, para que esta palavra venha ser arraigada no nosso coração. Que a palavra de Deus, meus irmãos, é quem liberta. A palavra de Deus nos levanta, faz com que eu e você tenha mais confiança em Deus. Palavra que diz, falando sobre Jesus andando sobre o mar é um retrato do mundo. O barco é um retrato da igreja. A travessia, uma imagem da nossa vida. A tempestade, uma fotografia das nossas experiências. Porque você vê, meus irmãos, você acha que Deus não está vendo a tua situação, o teu problema? A Bíblia diz que quando ele estava no monte, lá do monte, ele viu o que estava acontecendo na vida dos discípulos. Ele viu que tinha um vento contrário levando o barco. E você acha que Deus não está vendo o que você está passando? O Senhor sempre vê, irmão, a minha situação e a tua situação. Pedro tinha um desejo de andar sobre as águas como seu mestre. Aleluias. Que eu e você, irmãos, venham ter desejo de ser parecido com Jesus. Porque muitas pessoas estão no mundo, não lê a Bíblia, mas elas muitas vezes se salvam pelo teu exemplo que você dá. Pedro foi um homem, ele foi ousado. Uma ousadia na fé mostrada por Pedro, andou sobre as águas. Nenhum ali que estava no barco teve a ousadia de andar sobre as águas. Mas Pedro teve. Quando Jesus disse, vem, ele obedeceu e saiu andando sobre as águas. Então a palavra do Senhor diz que a consequência desta visão errada, Pedro começou a afundar porque colocou a visão na tempestade. Tirou a visão de Jesus. Amém? Que você venha ver essa palavra e ela toque, irmão, no teu coração esta manhã. Eu vou orar. Pai amado, querido Deus, esta manhã eu entrego a vida de todos que estão vendo esse vídeo, esta oração nas suas mãos. Que o Espírito Santo de Deus, minha irmã, venha entrar hoje na tua casa com salvação, libertação, restauração da tua saúde. Que o Senhor venha restaurar a saúde, venha restaurar as finanças. Oh, aleluia, Jesus. Que o Senhor venha entrar na tua casa, restaurando a tua saúde, as tuas finanças. Pai, em nome de Jesus Cristo, entrega os jovens nas tuas mãos, as criancinhas, meu Pai. Restaura os casamentos, meu Senhor da glória. Que seja cancelada hoje toda a fúria do inimigo contra a vida dos meus irmãos. Caia por terra todo levante. Que o Senhor venha nos dar direção, meu Pai, o caminho que nós devemos seguir. Que as bênçãos do Senhor sejam na sua casa esta manhã, na sua vida, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor continue nos dando saúde. Que o Senhor dê saúde para a sua família. Que o Senhor venha curar seus filhos que estão enfermos. Que o Senhor venha nos livrar de toda a fúria do mal. Pai, em nome de Jesus, Pai, entra nos lares com cura, com salvação, meu Pai. É isso que eu oro esta manhã, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão, todos vocês. Que Deus abençoe, minhas irmãs, a todas vocês, a todos meus irmãos e minhas irmãs. Que as bênçãos do Senhor venham entrar na tua casa. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada na tua vida, no teu lar, em nome de Jesus.